Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho, especificadamente para observar como é que estão as movimentações para possíveis importações de milho aqui para o Brasil. Os preços continuam subindo aqui no nosso país e aí essa conversa sobre importações, até algumas confirmações de negócios já vão aparecendo. E para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, entender se vale ou não a pena nesse momento importar milho, a gente recebe aqui o Marcos Araújo, ele que é analista da Agriinvest, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Olá, bom dia a todos. Marcos, a gente tem acompanhado constantes altas nos preços do milho aqui no Brasil, B3 maio passando dos 104 nesse momento, julho chegando aos R$100 também. Nesse contexto, aumenta essa conversa de importação, até 2 negócios confirmados com navios vindos da Argentina. É o momento do consumidor de milho aqui no Brasil começar a pensar mais nessas questões de importação mesmo? Guilherme, as grandes companhias produtoras de proteína animal já vêm se adiantando no mercado, né? Isso em função de toda uma estrutura de capital financeiro e humano, né? Uma vez que elas têm aí toda uma estrutura para estar importando primeiramente. E aí depois vem os intermediários, os médios, e quem acaba sofrendo mais são os menores, né? Então, respondendo a tua pergunta, na sexta-feira passada, no final do dia, foram reportados no mercado físico pelos brokers a compra de 2 navios de milho vindo da Argentina e também um navio de milho de trigo ração, Guilherme, principalmente para atender os estados aqui da região sul do Brasil. E aí, Marcos, agora entrando mais especificamente nessas questões de vale a pena ou não vale a pena dessas contas. Olhando para a Argentina primeiro, que foi o caso desses negócios já reportados. A gente teve essa informação da compra a $247 a tonelada para esse milho vindo da Argentina. Esse patamar, nos atuais preços aqui do Brasil, foi um bom negócio buscar esse milho lá na Argentina? Foi sim, tá? Se você comprar esse milho, ainda mais para os exportadores de carne, que vão se beneficiar da questão tributária, o drawback, o verde e amarelo, né? E você então importando a matéria-prima, o milho, e quando você exportar a carne, então você se enquadra dentro do drawback e não vai pagar PIS e COFINS e ICMS na operação. Claro, tem alguns estados, essa questão tributária, aí tem que pedir um auxílio para os advogados tributaristas em relação a essa questão do ICMS, mas no drawback o PIS e COFINS se confirma, então não paga lá os 9,25%. E por falar do Mercosul, o milho vindo da Argentina, então nós não temos a alíquota de importação de 8%, né? Não temos o TEC. Para você ter uma ideia, as contas desse milho de sexta-feira, nós tínhamos Chicago maio, a 570 bushel, hoje é 588. Esse milho chegaria no oeste de Santa Catarina, ao redor, e na Serra Gaúcha, ao redor de R$ 98,85. E o milho, nessas regiões, já tem trabalhado aí próximo a R$ 100 a saca. Então, faz muito sentido para essas indústrias mais próximas do porto já estarem aumentando as suas importações, principalmente agora que coincide com a maior oferta do milho vindo da Argentina. Porém, alguns estados, como por exemplo Minas Gerais e o próprio Goiás, faz pouco sentido importar milho, porque o frete do porto para o interior sai muito caro. Além disso, se nós pegarmos hoje a B3, Guilherme, está no preço recorde, subindo R$1 nesse momento. R$ 104,93. Preço esse na B3, base Campinas, a cidade aí do escritório do Notícias Agrícolas. E aí, Marcos, a gente falando desse milho da Argentina, mas também é preciso observar que a safra de lá também vem sofrendo problemas climáticos com a seca, então também pode ser um lugar que não tenha tanto milho assim disponível para a gente buscar por lá, né? Certo, a Argentina normalmente, Guilherme, ela é um grande exportador de milho. O consumo doméstico representa algo como apenas 40%, de 30% a 40%
da produção da Argentina. Então ela tem um grande excedente para exportar. E o Brasil vai precisar importar aí, nesses meses críticos agora, que é de abril até junho, algo como 1 milhão de toneladas para esses meses aí, para atender essa demanda interna. Então a Argentina teria sim esse produto para nos atender, tá? Temos outras origens, a exemplo dos Estados Unidos, porém, com a burocracia brasileira, temos aí todo um impasse com a CTN Bio para ser trabalhado e superado essas questões fitossanitárias. Esse é justamente o próximo ponto, Marcos, pensando em outras origens, Estados Unidos, de repente até a Europa, lá na Ucrânia, é possível trazer o milho dessas origens mais distantes e ainda ser um bom negócio nesse momento? Eu diria que o milho da Ucrânia não, em função que é um milho que concorre com o nosso milho safrinha a partir de setembro. Então é um milho mais distante. O milho que tem para vir nesse momento aqui para o Brasil seria o milho norte-americano que foi colhido em outubro, novembro do ano passado. Uma vez que o programa de exportação norte-americana virou a chave da soja para o milho, então agora os terminais portuários nos Estados Unidos, principalmente do Golfo, dos Estados Unidos que faz sentido para ir para o Brasil, principalmente para o Nordeste, aí sim nós podemos pensar nesse milho americano. Por exemplo, vou pegar aqui uma planilha, vou compartilhar minha tela com vocês. Se nós pegarmos nesse momento, Chicago maio a 588 bushel, tá ok? Um prêmio de 77 centavos acima de Chicago. Vamos colocar no dólar futuro de 5,75, agora está um pouco menor até. Esse milho americano, que o frete está muito caro, né? Se você pensar, por exemplo, um milho, se o pessoal for pegar um navio Handysize de 30, 35 mil toneladas, né? Vai pagar um frete mais caro, algo como 39 dólares e 25. Então temos que pensar num navio Panamax. Esse milho dos Estados Unidos chegaria em Bituba ao redor de R$ 106,70 a saca. Com R$ 4,20 o frete para o oeste de Santa Catarina, esse milho chegaria na região de Chapecó a R$ 110,92, vindo dos Estados Unidos, enquanto que o milho da Argentina chegaria em Chapecó, Guilherme, a R$ 100,01 a saca, ou seja, praticamente R$ 11 mais barato o milho vindo da Argentina. Então eu diria, nesse momento, pouco provável vir milho do Brasil para o sul do Brasil. Faz muito mais sentido quando superar as questões fitossanitárias. A ministra tem trabalhado nesse sentido, parabéns pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, principalmente para o pessoal do Recife, né, Pernambuco e Ceará. E aí, Marcos, a gente tem falado então, né, dessa questão, dessa necessidade de 1 milhão de toneladas nesse primeiro semestre até a chegada da safrinha, e aí tudo vai depender muito de como for essa produção da segunda safra, né? Hoje, muitas incertezas, o clima ainda incerto. Caso aconteçam problemas climáticos, essa produção fique menor do que o esperado, esse problema pode se estender também para o segundo semestre? Nós temos, pouco provável, tá? Nós devemos novamente repetir o ciclo de escassez de milho no Brasil no primeiro quadrimestre de 2022. Tá? O milho brasileiro, os prêmios do milho estão muito caros. Hoje o milho brasileiro no segundo semestre é a origem mais cara do mundo. Tanto é que o programa nosso de exportação, nós não acreditamos com as condições do mercado e o ritmo de negócios, falar numa exportação brasileira hoje acima de 33 milhões de toneladas é muito otimista em função das condições do mercado. Lembrando, repetindo, que o milho brasileiro é o mais caro do mundo nesse momento e para o segundo semestre. Portanto, eu acho pouco provável que esse problema de escassez no milho no Brasil se estenda a partir de julho com a entrada, com a oferta maior do milho safrinha. Precisamos ter aí uma grande adversidade climática para o milho safrinha. Estou falando de uma possível geada aqui para o Paraná, Mato Grosso do Sul, já que boa parte do milho foi plantado fora da janela ideal de plantio. Justamente nessa questão do milho caro aqui no Brasil, né, Marcos? A gente acompanhou os números da SECEX na última segunda-feira, e aí, na comparação com o mesmo período do ano passado, uma queda grande na média diária de volumes, mas uma elevação muito grande nos preços, mais de 120% acima o preço por tonelada, mostrando justamente essa questão do milho brasileiro bastante caro.
Exatamente, para você ter uma ideia, olha só, Guilherme, a conta de paridade de exportação do milho para setembro liquida o milho sobre rodas Santos, arredondando, vai a R$ 81,50 uma saca. R$ 81,50 base Santos, sobre rodas Porto. Ou seja, de Santos para Campinas, normalmente nós temos um diferencial de preço na ordem de R$ 3,00 por saca. Portanto, R$ 81,50 menos 3 seria um milho base Campinas, estou falando para setembro, tá? De R$ 78,50. Nesse momento, nós temos um milho setembro na B3 a R$ 95,65. Ou seja, uma diferença a maior do milho setembro na bolsa de R$ 17,15. Portanto, se o produtor rural quer fazer uma venda futura desse milho a termo, ele deveria pensar com muito carinho e explorar as opções de venda put, seguro de baixa, funciona como seguro de baixa do milho na B3, já que os preços domésticos estão muito acima do preço de paridade de exportação. Então, Marcos, para a gente encerrar arredondando e retomando aquela primeira pergunta que eu te fiz aqui no começo da entrevista, é o momento, então, de quem precisa de milho aqui no Brasil fazer essas contas, verificar justamente a necessidade que ele vai ter até a chegada dessa safrinha, né, ainda nesse primeiro semestre, fazer as contas para ver se vale a pena, dependendo da onde ele estiver e dependendo da origem desse milho, é uma questão que vale a pena nesse momento. Sem dúvida alguma, para você ter uma ideia, milho em Goiás, milho em Minas Gerais está baratíssimo em função dos preços do milho maio na B3. Arredondando, milho maio agora 105. Você tem preço do milho em Goiás ao redor de R$ 85, R$ 20 por saca, abaixo do contrato futuro do milho na B3. E a mesma realidade é para o Triângulo Mineiro. Esse milho normalmente, esse milho em Minas deveria estar sendo praticado ao redor de R$ 10 acima do que é negociado hoje. Em Goiás é a mesma coisa. Então, os consumidores têm que estar olhando, têm que estar estudando o estudo do basis, o diferencial de preços para as regiões produtoras. E muita gente, infelizmente, atua na comercialização com achômetro. Acho que sobe, acho que cai. E não vê a curva de preço dos contratos futuros para montar uma estratégia no mercado físico. Infelizmente, essa é uma triste realidade de boas partes dos consumidores de milho aqui no Brasil. Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de exportação, de importação de milho também. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, agradeço a atenção, deixo à disposição os nossos contatos aqui na Agriinvest Commodities. O nosso objetivo aqui é criar, fazer essa provocação no bom sentido para que a gente olhe com carinho a comercialização agrícola. Infelizmente, essa alta de preço do milho já tem prejudicado muitos os suinocultores, agricultores, o pessoal de confinamento, então a gente tem ferramentas para gerenciar esse risco de preço. Estamos à disposição de vocês. Obrigado pelo convite e oportunidade a você, Guilherme, e ao Notícias Agrícolas. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Valeu, um forte abraço, gente. O Marcos Araújo, ele que é analista da Agriinvest, conversou com a gente para conversar um pouquinho sobre importação e exportação de milho nesse momento, o que vale a pena, o que o produtor precisa ficar de olho. Na última sexta-feira foram confirmados a compra de 2 navios de milho vindo da Argentina, e aí nas contas do Marcos Araújo é um negócio que vale muito a pena. Esse milho chegaria às regiões oeste de Santa Catarina, na Serra Gaúcha, com um preço menor do que os praticados atualmente no Brasil, mas essa é uma questão que demanda estudo e observação do produtor de cada região. É preciso olhar primeiro aonde está esse produtor para ver se vale a pena o preço de frete para a chegada desse material até a sua localidade e também qual vai ser a origem de compra desse milho. Nesse exemplo do milho vindo da Argentina, por exemplo, o Marcos mostrou para a gente
que a entrega desse milho para estados como Minas Gerais e Goiás, o frete ficaria mais caro e aí não compensaria comprar esse milho na Argentina, seria melhor buscar esse milho aqui internamente mesmo. Já se a gente pensar em estados do Nordeste, por exemplo, aí o milho vindo dos Estados Unidos passaria a valer a pena, uma situação que não se aplicaria para produtores de outras localidades do país. Então é preciso bastante cautela, olhar todos esses fundamentos de mercado, verificar realmente os custos, fazer as contas, verificar o tamanho do frete que vai precisar ser pago para determinar o que é positivo e o que não é positivo. Marcos Araújo destacando que essa situação de escassez de milho deve permanecer ao longo desse primeiro semestre, mas aí a partir do segundo semestre de 2021 vão entrar os volumes da segunda safra brasileira no mercado e aí essa situação deve ser resolvida, principalmente com a queda nas exportações esperadas. O Marcos destacando que o milho brasileiro nesse momento é um dos mais caros no mundo para exportação. Inclusive nos últimos números da SECEX da segunda-feira passada, a gente acompanhou uma queda no volume embarcado de exportações, mas uma elevação muito grande nos valores arrecadados e no preço pago por tonelada. Então, demonstrando justamente essa questão. Com isso, as exportações podem se reduzir e aí esse milho todo ser disponibilizado para o mercado interno, ajudando a apaziguar essa situação de escassez. Então, esse é um movimento que vai perdurar ainda durante esse primeiro semestre e demanda daquele consumidor de milho esse tato, essa percepção de mercado, fazer as suas contas para verificar exatamente o que vale a pena, o que não vale a pena, onde é melhor buscar, de repente até opções dentro do próprio Brasil, o Marcos destacando o milho goiano, também o milho mineiro, mais baratos do que os valores da B3 nesse momento, então tudo isso surge como opção para o produtor de proteínas animais, esse consumidor de milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, clicar no sininho para ativar as notificações, ficar por dentro de todas as novidades de notícias agrícolas e também participar interagindo com a gente, como o Arnaldo Machado fez. Ele mandou aqui a mensagem acompanhando a entrevista do Marcos Araújo. Comprar milho vai virar o bicho com preços altíssimos. Também ele acompanhando a gente lá no Nordeste, no oeste da Bahia, sul do Piauí, ele destacando que lá nessa região tem milho disponível também para compra nesse momento. Você também acompanha a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas você fique ligado no Notícias Agrícolas, que a nossa programação continua.